Muito bem, e agora chegados aqui ao nosso ambiente de trabalho, vamos começar a criar aqui a edição de uma das apresentações para testar aqui os vários elementos, as várias ferramentas que nós temos no Genially. E estas ferramentas que aqui vamos exemplificar são válidas e são utilizáveis em qualquer tipo de apresentação que nós estamos a utilizar com o Genially. Portanto, dentro da nossa apresentação, e esta é uma apresentação já com um modelo de estruturação de diapositivos, nós podemos utilizar todas as informações que temos contidas nesta estruturação, onde temos já aqui, por exemplo, texto em título, um subtítulo, uma zona de tópicos, uma zona de imagem, com um background que está a identificar esta área e também com um botão de ligação que nos leva para a página principal. Portanto, este é um botão de interatividade que nós podemos adicionar. Em qualquer um destes diapositivos, seja em qualquer tipo de apresentação, nós podemos colocar os nossos conteúdos. Todos estes conteúdos são editáveis, nós podemos colocar os títulos e os subtítulos de acordo com o design gráfico que nos é apresentado e também podemos fazer algum tipo de configurações que estão associadas a qualquer editor de texto. Nós podemos, com o texto selecionado, escolher aqui o tipo de letra, a cor da letra, nós podemos fazer estas alterações em qualquer momento aos conteúdos que nós estamos a utilizar, colocar em negrito ou retirar o negrito, o itálico, o sublinhado, alterar aqui para maiúsculas, minúsculas, fazer a orientação do texto. Portanto, todas as configurações que são muito habituais quando nós trabalhamos com texto. E isto pode ser feito em qualquer texto que nós temos dentro da nossa apresentação. Se nós quisermos eliminar uma área de texto, nós podemos selecioná-la e temos sempre aqui a opção para apagar. Podemos sempre copiar os blocos e cortar os blocos e levá-los para outro local. Isto é os procedimentos normais. Alterar a ordem de posicionamento, nós funcionamos dentro destas apresentações, como no Canva, por exemplo, nós funcionamos com as várias camadas, quais são os textos que estão por cima ou por baixo. Nós podemos verificar isso exatamente com este texto, em que é um texto que se sobrepõe ao que lá está, não conseguimos ver muito bem porque a cor não o permite, mas neste caso aqui conseguimos perceber que o texto está por cima do outro texto. Nós podemos alterar esta ordem. E quem fala em texto fala, por exemplo, nos objetos. Eu tenho aqui o texto sobre a imagem. Neste caso, se nós quisermos alterar a ordem, temos aqui um botão onde temos aqui a ordem das camadas, sendo que temos o primeiro botão que é tornar como a principal ou a primeira na nossa vista para as imagens, ou então passá-la para o fundo de todas as que ali estão. Entre estas, temos aqui uma ou outra que vai passando para trás ou vai passando para a frente. Portanto, eu vou passando camadas até passar para a camada inferior, ou vou levantando camadas até que ela passe para a camada superior. Isto de acordo com todos os objetos que nós temos aqui nesta apresentação. Então a ordem é colocada, é alterada desta forma e em termos de posicionamento nós podemos centralizar, por exemplo, aquele texto em relação a toda a apresentação, ou colocá-la no centro à esquerda, ou colocá-la no centro à direita. Para alguns objetos, esta centralização, esta forma de orientação é muito importante, mas nós manualmente também podemos localizar o texto onde queremos na nossa apresentação. Então, em relação à ferramenta de texto, nós temos aqui a possibilidade, agora vou eliminar este texto que aqui está todo, ok? E temos aqui uma zona em branco onde nós podemos compor com o texto de acordo com aquilo que nós queremos. A ferramenta de texto que nós temos aqui no Genially é esta que aqui está, é a primeira opção. Dentro da opção da ferramenta de texto, nós vamos ter aqui a possibilidade de adicionar tipos de título, um título de primeiro nível, título de segundo nível ou um subtítulo. Vamos começar aqui com um título de segundo nível. Eu coloco aqui este título e posso localizá-lo na apresentação da forma que eu assim entender. Posso alterar o texto, o conteúdo. Posso alterar o tipo de letra, a cor de letra, todos os formatos que nós aqui entendemos. Se eu quiser adicionar um subtítulo, vou fazer o mesmo procedimento. Se ainda assim eu achar que este subtítulo está num tamanho que não é aquele que é conveniente, eu posso sempre diminuir. Posso alterar também aqui a cor da letra para distinguir em relação ao outro conteúdo e posso colocar aqui outra informação. Temos o mesmo procedimento para parágrafos, texto de parágrafo que nós colocamos nesta área. Ele assume automaticamente a última cor escolhida, portanto nós podemos depois alterar este procedimento. Podemos utilizar listas com marcas, listas numeradas, portanto nós temos aqui dois tipos de lista e para editar esta lista depois seria dar continuidade. Portanto, a partir do momento que damos o Enter, vamos pôr outro tópico
ok? E assim sucessivamente, e o mesmo com as marcas e numeração, que são ali colocadas também da mesma forma. O Genially tem também aqui, tal como outras aplicações, e eu recordo-me agora muito do Canva, porque tem alguma semelhança em termos de estrutura, o Genially fornece-nos logo aqui um conjunto de conteúdos pré-definidos que nós podemos utilizar em qualquer momento, sendo que é uma configuração em design gráfico de títulos com subtítulos, com alguns slogans que nós podemos aproveitar. Vou aqui colocar um exemplo. Eu tenho aqui este exemplo que eu posso, em conjunto, na totalidade, diminuir. Posso localizar dentro da minha apresentação exatamente onde eu entender, e depois temos aqui cada uma das áreas que podemos configurar e estruturar. Estes títulos serão adaptados àquilo que é o nosso tema. Todas estas configurações podem ser alteradas. Também poderia, apesar de serem blocos já pré-definidos, alterar a cor dos conteúdos para colocar aqui na minha apresentação. Naturalmente que devemos sempre escolher o estilo que entendemos que se adapta àquilo que nós estamos a fazer, mas é para indicar que há aqui uma forma simples de adicionar texto aos nossos blocos dentro de uma apresentação. Naturalmente que todos estes conteúdos terão que ser utilizados de forma coerente, de forma mais ou menos organizada, para evitar que se criem apresentações fugindo àquelas que são as regras básicas e importantes para uma qualidade da apresentação. Nos modelos que nos são apresentados no Genially já existe essa preocupação, porque os designers que conceberam estes modelos tiveram sempre a preocupação de utilizar regras de qualidade nas apresentações, mas nós podemos sempre introduzir alguma parte que é nossa e que nós podemos configurar em qualquer momento com base nestes modelos que estão pré-definidos. Portanto, quanto a texto, quando nós queremos adicionar texto nos nossos elementos, são estes os procedimentos que nós devemos ter aqui no Genially.